Iniciou a gravação. Bora. Na aula passada, gente, a gente viu o governo João Goulart, né, o final dele ali, quando ele assumiu após o movimento da legalidade e todas as mudanças que ele pretendia fazer, mas é que ele não conseguiu, principalmente as reformas de base dele, que escandalizaram o país. E não é por coincidência que poucos dias depois do comício da Central do Brasil, onde ele anuncia as reformas de base, que ocorre o golpe de 64. No dia 13 ocorre a Central do Brasil, o comício das reformas de base. No dia 19 há aquela passeata da marcha da família com Deus pela liberdade. E no dia 1º ocorre o golpe de 64, que depõe o João Goulart. Nesse momento, o João Goulart ele tem pouco apoio político, não tem mais Brizola aqui no Rio Grande do Sul para ajudar ele. O Brizola ele perde as eleições em 63, quem está aqui no Rio Grande do Sul é o Hildo Meneghetti, que é um cara que politicamente se assemelha muito ao Sartori hoje, um gringo safado. E o Hildo Meneghetti ele não vai ajudar o Jango, pelo contrário, o Hildo Meneghetti ele é um governador golpista. Tanto que quando tem o golpe de 64, ele se muda no meio da madrugada com todo o seu gabinete para Passo Fundo. E ele passa alguns dias como se a capital do Rio Grande do Sul fosse Passo Fundo, justamente para evitar que a população aqui em Porto Alegre se voltasse contra ele. Quando a coisa acalma um pouco, se apazigua, daí que ele volta para Porto Alegre e a capital volta a ser essa cidade. Mas o Hildo Meneghetti ele é totalmente pró-golpe. Então, em 64, o João Goulart ele não tem todo aquele apoio que ele tinha em 61 para continuar no governo, e aí começa a ditadura militar, certo? Esse período ele vai de 64 até 85, dura 21 anos, 21 longos anos, e a gente vai separar ele em duas aulas, na aula de hoje e na aula que vem. A gente até poderia correr e dar tudo isso numa aula, mas seria muito ruim, porque é um período muito denso e se a gente correr, a gente não vai conseguir explicar tudo da melhor maneira, né? Na aula de hoje, eu imagino que a gente vai ficar mais na questão política mesmo, né? Na questão organizacional da coisa. E na aula que vem, a gente vai falar mais sobre a repressão, sobre a guerrilha, sobre a censura, sobre a tortura, né? Vamos focar nesses conceitos um pouco mais amplos que não têm ligação apenas com um presidente ou outro. Não, são coisas que abrangem todo esse período de 21 anos. Hoje a gente vai focar um pouco mais na questão política mesmo, porque tem muita lei, muita mudança na legislação que cai bastante no vestibular e vocês precisam estar ligados no que aconteceu, né? Mas enfim, 2 aulas de ditadura. Creio que depois a gente vai ter uma ou 2 aulas sobre a redemocratização, e quando eu falo em redemocratização é da ditadura até os dias de hoje. A gente vai dar uma corrida ali, porque tem bastante coisa para se falar, né? E se mistura um pouco com atualidades. E daí, quem sabe, se sobrar algum tempo, a gente dá uma aula de revisão antes do Enem começar, certo? Mas enfim, ditadura militar, vamos lá. Começando aqui com esse título, né, ditadura assassina, e eu mostrei essa foto lá naquela aula inicial, lá no início do ano. Lá no início do ano, lá no dia 1º de abril, né, 1º de abril, a nossa aula caiu bem no aniversário do golpe. E daí eu dei uma aula sobre os 57 anos do golpe militar, e lá eu falei um pouco, né, sobre essa imagem, de como houve um protesto, as pessoas picharam ditadura assassina. Não sei se dá para dizer que é pichado, se não foi com o spray, mas enfim, não sou mestre nesse tipo de coisa. As pessoas escreveram ditadura assassina em um muro ali, e essa foto captou bem a energia da época, né? Os militares andando na frente da população, protegendo um monumento, né? Eles focavam muito mais na questão material, na questão econômica, do que na questão pessoal, na questão humana. E isso vai se mostrar durante todo o governo militar, nesses 21 anos. Ok? Na aula passada, a gente até falou sobre esse slide, que é uma ditadura não apenas militar.
E a gente, apesar de a gente falar de ditadura militar para facilitar a conversa, né? Falar ditadura civil jurídico-militar às vezes cansa a língua. O jeito que os historiadores hoje veem essa questão é que não foi apenas militar, não foi só os militares que estavam lá golpeando o Brasil. É a ditadura civil jurídico-militar. Por quê? Civil, porque ela foi influenciada pelas forças conservadoras civis também, os grandes empresários, os latifundiários. Eles estavam influenciando e incentivando o movimento golpista, logo não é apenas militar. Jurídica, porque ela foi apoiada pelos membros do judiciário e do legislativo. Os militares não simplesmente chegaram lá em Brasília e tomaram poder. Vários outros políticos e ministros do Tribunal Federal apoiaram esse movimento, tanto que no dia seguinte ao golpe, o Congresso caça o mandato do João Goulart, oficialmente. Então, eles emitem um documento caçando o mandato do presidente. E militar, né, obviamente, porque ela é chefiada pelas Forças Armadas do país. Okay. E aqui, só para listar, né, claro que as datas vocês não precisam lembrar especificamente. É bom lembrar o que aconteceu em cada governo, mas decorar a data não é muito importante. Essa aqui é a ordem dos ditadores. Algumas pessoas ainda os chamam de presidentes e teoricamente está certo chamar eles de presidentes, porque nunca existiu um documento que chamava eles de ditadores. Se vocês forem ver ali os documentos onde eles assinavam, oficialmente eles eram os presidentes do Brasil, mas eles eram o que eles eram, né? Eles eram ditadores. Quem governa numa ditadura não é um presidente, é um ditador. Até pode exercer um cargo que os presidentes antes exerciam, mas ele é um ditador. E a gente tem esses 5 ditadores que assumiram durante esses 21 anos. Castelo Branco, Costa e Silva, o Médici, o Geisel e o Figueiredo. Tá? Ao contrário da ditadura do Vargas, onde uma personalidade governou durante todo o período, aqui a gente vai ter diversos militares, diversos generais governando o Brasil. Então, tu não vai ter especificamente a ditadura ligada a uma figura. Cada militar desses vai ter a sua imagem idolatrada, entre aspas, mas não vai ter essa imagem ligada especificamente à ditadura inteira, né? Não vai ser tipo, essa ditadura do Castelo Branco ou do Costa e Silva. Não, eles governaram um após o outro, um pouco diferente ali do que foi o Vargas. A Jennifer levantou a mão. Ô, senhor, eu não sei se, né, coisa da minha cabeça, mas, tipo, porque todos eles são chamados pelo sobrenome. É um pouco questão de. Eu já me perguntei isso também. É meio que especulação, tá? Não existe não é uma regra eles serem chamados pelo sobrenome, mas é meio porque eles eram militares e o militar ele é acostumado a chamar pelo sobrenome, né? Então é o General Castelo Branco, é o General Costa e Silva, é o General Médici, o General Gás, o General Bah, Figueiredo. senhor, o Bolsonaro também, né? Mais ou menos, mais ou menos. O Bolsonaro foi um capitãozinho, né? Mais ou menos. Que foi, né, aposentado, convidado a se retirar esse. Mas assim, muitos políticos, né, eles são chamados apenas pelo sobrenome quando o sobrenome é mais Como o Bolsonaro conseguiu marketável. chegar a capitão, eu não sei. Pois então. E tipo, capitão é um cargo já topzinho já no exército. Lá tem Ele recruta, é o soldado, acima. o cabo, o terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, e aí tem mais outro e tem o capitão. Tá louco, já tá ali no comando já. Ele tem uma. Ele teve uma patentezinha, né? E vocês sabem que aquele atentado que foi o que, né, motivou a aposentadoria dele, que ele entrou para a reserva depois, né? Não sei se ele chegou a ser expulso
formalmente, mas isso tem muito a ver com a ditadura também, né? Porque o Bolsonaro ele fazia parte de uma. Inclusive, vocês acham um vídeo dele, acho que é no Roda Viva, que ele aparece defendendo a ditadura, dizendo que tinha que voltar a ditadura, coisa assim. Porque ele era de uma ala militar que era muito ressentida com o fim da ditadura, né? Porque, enfim, eles perderam uma série de privilégios e de atribuições que tinha antes e não passou a não ter com o final da ditadura, e a gurizada não lidava bem com isso, assim. Tá com o micro desligado. Não, eu tá falando que eu abri aqui a hierarquia do lado e tem ali o soldado, o cabo, os sargentos, né? Os tenentes e daí tem o capitão. Ele é considerado um oficial intermediário. Depois tu tem o major, o tenente, o coronel, os generais e marechal lá no topo. Então ele não era um oficial baixo, mas também não era um oficial alto, né? Era uma coisa mais intermediária. E como a Jennifer pontuou ali, ele fez alusão ao Ustra já muitas vezes, como no caso do impeachment da presidente Dilma, que ele, inclusive, na hora do voto, ele cita o Ustra, né, que torturou a presidenta. Então, naquela época, ele não ter saído preso do Congresso já foi um erro. Né? Ou melhor, né, antes, desde a década de 90, em que ele apoiava a ditadura, ele não ter sido preso já era um erro. Então, muitos erros, né? Muitos erros que permitiram que essa mentalidade continuasse até o dia de hoje. Muitas permissões que se deram a esse tipo de mentalidade, né? Então, essa coisa não deveria ter sido permitida. Em outros países isso não aconteceria, né? Se fosse no Chile. Mas eu acho que também. Eu tava pensando agora, não sei se vocês viram nas notícias recentes, pode ser que caia alguma coisa no Enem, das pessoas que participaram dos campos de concentração que estão sendo julgadas agora. Tinha um cara com, tipo, 90, 100 anos indo para o tribunal, assim, ele foi de cadeira de rodas e tal. E ele era segurança de um campo de concentração e, né, tava lá num tribunal. Eu não lembro, eu acho que foi na Alemanha. Mas, né, aqui no Brasil, enfim, as pessoas. Porque teve a lei da anistia, né? Tem a lei da anistia, que na realidade ela não sei se isso é spoiler do que a gente vai falar depois, mas ela meio que perdoa os dois lados, né? Então tá perdoada a pessoa que foi torturada. Isso. A lei da anistia. Não tem problema dar spoiler, né? A gente ia falar dela um pouco depois aqui, mas bora. A lei da anistia vai ser uma lei ali do final da ditadura, de 79, que ela vai perdoar aquelas pessoas que a ditadura perseguiu, né? Então, beleza, tu está perdoado por ir contra a ditadura, mas ao mesmo tempo eles vão perdoar aqueles militares que cometeram crimes pela ditadura, né? Torturaram, mataram. Então, se hoje existe tanta impunidade em relação a esse período, é porque a lei da anistia ela impede que tu julgue essas pessoas. Se eu não me engano, talvez eu esteja desatualizado, né, mas o Ustra ele foi o primeiro militar a ser condenado por tortura. Antes tu não podia condenar por tortura porque esse crime não é que o crime não existia, mas ele estava protegido pela lei de anistia. Os militares eles estão protegidos pela lei de anistia. Ele foi o primeiro militar a ser condenado por tortura, né? Então, até hoje a anistia ela protege e gera esse clima de impunidade. Professor, hoje em dia, como que a polícia, como que, enfim, as forças especiais de investigação, assim, como que eles, como é que eu vou explicar isso aqui? Como é que eles tomam informações, assim, dos criminosos, se hoje em dia não pode torturar eles, como é que eles fazem isso? Bem, constitucionalmente, né, o que tu deve fazer? Tu deve prender a pessoa e interrogar ela de forma humana, né, na delegacia, humana com muitas aspas, mas tu não pode ferir a dignidade dela, tu não pode ferir a integridade física dela, né?
E tu não pode prender ela sem provas, né? Que é o princípio de uma sociedade democrática. Tu tem a presunção, acho que é presunção, não sei. Presunção de inocência? Enfim, tu tem que presumir que a pessoa é inocente. Se tu acha que ela é culpada, tu tem que achar provas. Não o contrário. A pessoa não tem que dar provas de sua inocência. Claro, ela tem que te dar álibis, caso tu queira ver se ela tá ali no lugar do crime ou não. Mas tu tem que ter uma prova de que ela é culpada. Se tu não tem essa prova, tu não pode condenar ela, tu não pode fazer nada. E em nenhum momento tu deve utilizar da violência. A legislação brasileira ela não prevê a violência em nenhum estágio. Né? Tu não vai torturar, tu não tem castigo físico na legislação brasileira, até mesmo para a pessoa que já foi condenada, não existe isso. Né? Então, toda vez que a polícia utiliza da força física para coagir alguém, para arrancar uma confissão, isso tipifica a tortura. É um abuso de autoridade, é um abuso de força. Claro que a polícia ela vai utilizar diversos argumentos. Ah, não, eu bati nele, mas foi em autodefesa, foi porque eu precisei utilizar essa força para me defender, sei lá, ele não estava cooperando. É muito difícil, se tu não tem uma câmera, né, uma gravação disso, tu provar essas coisas. Então, por isso que hoje em dia é tão importante filmar as abordagens, no protesto, é importante ter repórter até andar mais, porque tu mostra que essas legítimas defesas, elas não são legítimas defesas, eles estão usando a força que eles querem. Tava até com um projeto de colocar câmera na farda dos policiais, eu não lembro se é aqui, se foi uma coisa Acho que de foi lá. São Paulo. Curiosidade, né? Depois que colocaram câmera na farda dos policiais, as mortes relativas a abordagens caíram muito. Por que será? Coincidência não é? Para de acontecer a legítima defesa, né? Certo? É engraçado que a legítima defesa ela sempre vê cor e vê lugar, né? Porque é sempre pobre. Né? Então é bem interessante. A Jennifer colocou ali aquela de 1978, ela deve estar falando da Constituição. Porque a Constituição garante isso, né? Isso é uma questão de direitos humanos também, então tu não pode sair batendo e torturando pessoas simplesmente porque elas são de determinado jeito, porque é assim que acontece, né? A Constituição de 88, como ela é uma Constituição que saiu da ditadura, né, ela toma muito cuidado com tudo envolvendo ditaduras, né, governos não democráticos. Tortura, ela condena, ela afirma muito a questão da presunção da inocência, do habeas corpus, que são coisas que na ditadura não vão existir. Então, 88, eles focam muito na questão democrática mesmo. E é por isso que é uma coisa muito absurda quando as pessoas elas dizem que a Constituição de 88 ela prevê uma intervenção militar. Não, ela não prevê. Tu recém saiu de uma ditadura, não existe nada na Constituição de 88 que prevê uma intervenção militar. Isso é mentira. Então, a Constituição de 88 ela é absurdamente preocupada com liberdades individuais, né, nesse sentido. E mas, sim, fala. Só dizer que é a mesma coisa que antes eles faziam, né? Tanto que no começo eles chegaram a ministrar aulas de como torturar, né? Eu acho que foi a FBI, a CIA, que veio para cá e ministrou algumas delas na América Latina. Aqui no Brasil foi o caso. E várias pessoas que estavam presas foram usadas de cobaia, assim. Então, tipo, eles botavam todo mundo sentadinho para aprender a torturar e botava a pessoa presa lá em cima para ensinar como torturar uma pessoa. Sim, tem até relatos de gente que serviu de cobaia nessas aulas, né? E, inclusive, no Brasil Nunca Mais, que é um livro que eu até citei naquela aula do golpe, muitos relatos de tortura desse livro são nesse sentido, são pessoas que estavam lá presas, elas foram utilizadas como cobaias, né? E a Jennifer perguntou se antes podia, e podia por quê? Porque daqui a alguns anos, ali em 67, vai ser criada uma constituição da ditadura que vai permitir vários abusos. Né? Vai ser uma constituição específica do governo militar que vai permitir esses abusos, então não vai ter liberdade individual, não vai ter habeas corpus, né? Então vai ter um monte de coisa que está liberado, né?
E bem, a gente não dá para ir muito longe. Hoje em dia, apesar disso ser ilegal, às vezes aparece na internet algum curso da PM, algum curso da brigada, em que eles falam, eles estão um cara lá na frente da classe dá dicas de como bater, de como torturar, de como arrancar uma confissão. Então, apesar de hoje não ser tão aberto, ainda existe. A tortura, ela, apesar de ser crime, ela não deixou de ser praticada, né? Só que na época ela era, inclusive, incentivada. Essa é a grande diferença. O Yuri falou sobre CFBI e, por que pareça, eles são órgãos nacionais, né? Mas que atuaram em muitíssimos países. O FBI ele é uma coisa um pouco mais interna dos Estados Unidos, porque ele seria o que é para a gente a Polícia Federal. Então, ele é uma polícia de dentro dos Estados Unidos que está focada em resolver crimes dentro dos Estados Unidos. Teoricamente, né? Esse é o foco deles. A CIA já é uma agência de inteligência. Então, o papel dela é descobrir o que os outros países estão pensando sobre os Estados Unidos, né? Então, espionagem, angariar dados de outros países, isso tem a ver com a CIA. E a CIA, sim, enviou agentes para várias partes do mundo para não apenas influenciar golpes, como a gente viu na aula passada, a gente viu que os Estados Unidos ele influenciou o nosso golpe militar aqui em 64. Né? A CIA também enviou agentes para ensinar as ditaduras, né, a reprimir os comunistas, aos de esquerda. Então, no contexto de Guerra Fria, a CIA ela vai atuar em todo mundo, fazendo com que aqueles que eram contrários aos interesses dos Estados Unidos fossem perseguidos. E até hoje, se for parar para pensar, a gente não tem a União Soviética, a gente não tem essa grande ameaça comunista mundial, mas a CIA também está atuando em diversos países do mundo para que os inimigos dos Estados Unidos sejam combatidos, né? Apesar de ser algo menos aberto. Claro, naquela época não era tão aberto, né? Não era aberto também. Mas hoje, como faz um tempo que isso aconteceu, a gente tem esse conhecimento. Uhum. Não só os Estados Unidos, eu estava pensando, o Partido Comunista também fazia isso, né? Não de ensinar a torturar as pessoas, mas eles também entravam em países, enfim. Eu fiquei pensando, enquanto estava falando, que talvez fosse uma coisa que meio que eles competissem para conseguir mais espaço, assim, nesse sentido, né? A Guerra Civil Espanhola, por exemplo, foi uma coisa nesse sentido, né? Tipo, foi tipo o partido, os comunistas, os anarquistas contra os franquistas e os monarquistas lá de 36 a 39, né? E meio que eles faziam isso em outros países também, né? Tipo, eles pegavam e mandavam armas e tudo mais pra... Aqui no Brasil, não sei se isso aconteceu, acho que não. A União Soviética, eles apoiaram a intentona, né? Mas não teve tanto apoio popular, daí não rolou muito. Não deu muito certo. Mas, enfim, ambas essas potências influenciaram, né, em outros países que não apenas eles, para tentar ganhar poder, mais apoiadores. E via de regra, né, gente, muitos países têm sistemas de inteligência que tentam descobrir os segredos dos estrangeiros, né, dos inimigos. A diferença é que a CIA ele é o maior órgão mundial nesse sentido. Eles são especializados em monitorar o mundo inteiro e controlar o mundo inteiro. Então, né, eles estavam presentes aqui também. Mas só para finalizar a questão dos nomes, né, é curioso perceber a diferença entre como certos governantes são chamados. Governantes mais autoritários, não tão populares, normalmente são chamados pelo último nome, enquanto governantes mais populares, né, são chamados pelo primeiro. Tu tem lá o Collor, o Itamar Franco, daí o Itamar ele era meio mais ou menos das ideias. Tem o FHC, que o cara nem é sobrenome, o cara virou uma sigla, né? E daí tu tem o Lula, tu tem a Dilma. Raramente tu fala, ele é o da Silva, presidente da Silva. Não, presidente Lula, presidente Dilma, não é presidente Rousseff. Então, quanto mais próximo da população, parece que o primeiro nome é mais usado, né? Curioso pensar nisso.
Mas, e esses aí tem nome de rua e tem nome de colégio, nome de várias coisas públicas ali, né? Costa e Silva, Castelo Branco, que eles tentaram mudar para Avenida da Legalidade, né? Isso, isso é um negócio bizarro, gente. Porque do mesma maneira que não faz sentido tu pegar uma rua lá na Alemanha e nomear como Rua Adolf Hitler, não tem sentido tu ter uma Avenida Castelo Branco na tua cidade, um colégio Geisel, um colégio Costa e Silva. Não faz sentido esse tipo de coisa. Eles não são pessoas a serem homenageadas. E daí a gente entra, né, num debate de que a esquerda está tentando apagar a história quando eles mudam os nomes, mas tu ter o nome de uma personalidade em uma rua, um colégio, uma instituição, não é uma forma de lembrar desse legado, é uma forma de homenagear esse legado. Então, nome de rua, estátua pública, nome de colégio, nome de praça, isso são formas de homenagem. Se tu tira o nome dessas pessoas, desses lugares, tu não está apagando a história delas, porque elas ainda vão ser estudadas. Só vai estar eliminando um tipo de homenagem. Né? Então, teve toda essa treta da Avenida Castelo Branco, que virou Avenida da Legalidade, depois voltou Castelo Branco, desgraça. Mas que, se tudo der certo, um dia a gente vai se livrar dessas heranças. Mas, enfim, seguindo, né, porque a gente tem bastante coisa para falar, talvez a gente passe um pouquinho do horário para fechar ali uma linha de raciocínio. Né? E a Nathalie falou que ela estudava na Escola Municipal de Ensino Fundamental Costa e Silva, né? Não está tão longe. Tem um monte de escola com o nome desses ditadores. Né, o Farol, cursinho Farol, dá aula numa escola chamada Presidente Kennedy. Uma escola Presidente Kennedy no Brasil, até hoje não entendi muito bem porquê, mas beleza. Enfim. Mas beleza, vamos falar de partidos. Partidos. E no início da ditadura, nos primeiros anos da ditadura, primeiros 2 anos, tem toda aquela variedade de partidos que a gente viu na aula passada. Tem o DN, tem PTB, tem toda essa galera, né? Gabriel, reflexões. Estou muito reflexivo hoje. Mas depois de 66, a gente só vai ter 2 partidos. Eu vou explicar isso quando a gente chegar nessa data. A gente vai ter um partido do governo, que é o Arena, Aliança Renovadora Nacional, e o partido da oposição, que é o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro. O MDB vai ser o partido que, depois da ditadura, vai virar o PMDB. Né? E, recentemente, eles vão tirar o P do nome também e vai voltar a ser MDB. Então, o PMDB ele surge como um partido de oposição à ditadura. Não tinha mais toda aquela variedade de partidos, ou agora tu era a favor ou tu era contra. E mesmo que tu fosse contra, mesmo que tu fosse oposição, o MDB era uma oposição moderada, porque era uma oposição que a ditadura observava com muito cuidado. Tu podia ser oposição até certo ponto, né? Tu não podia se opor muito, era aquela oposição que eles permitiam existir, certo? Sobre o PT, Jennifer, o PT ele vai surgir após a ditadura. Nesse momento, de 66 até 79, não vão existir nenhum outro partido no Brasil, não vai existir nenhum outro partido do Brasil além do Arena e do MDB. Em 79, que reabre a questão dos partidos, e daí vão ser fundados partidos como o PT. O PT ele não tem nenhum partido antes da ditadura, né, que nem o PTB do Ciro, que era do Brizola, etc. Então, aquele partido que deixa de existir e depois volta. O PT ele é um partido original, depois da ditadura, mas ele vai se identificar com muitos ideais da oposição, né? Do PCdoB, do MDB mesmo, aquelas pessoas que eram contra a ditadura, mas de uma forma muito mais radical. O PT, ele, na década de 80 e 90, vai ser bem mais radical do que ele é hoje, né? Mas, enfim. A gente estava falando disso a outra aula com o Brizola, né? Que a gente comentou que ele tinha sido governador aqui do Rio Grande do Sul e depois ele foi do Rio de Janeiro, né? E, tipo, antes e depois da ditadura. Antes da ditadura tinha uns partidos, acho que a gente discutiu essa aula já também, só que eles foram aqui todos, tipo, acabaram com todos os partidos e agora só tem 2. Aí só teve esses 2.
É. Então, tu tinha ali a Arena, que eram os deputados favoráveis ao governo, e o MDB, que eram os desfavoráveis, mas mesmo assim, né, era uma oposição mais ou menos, que era aquela oposição que a ditadura permitia existir. Se tu fosse muito radical, se tu pedisse o fim da ditadura, ou tu se passasse demais, tu era caçado, tu era perseguido. Então tem muitos deputados do MDB, vereadores, enfim, toda a categoria de político que criticava demais, era oposição demais, e daí era caçado, tinha que se exilar, né? Um exemplo muito clássico aqui é do Glênio Pérez, né, e do, acho que é Márcio Klasman, eu sempre esqueço o primeiro nome dele, que foram dois vereadores de Porto Alegre que foram caçados durante a ditadura, né? Tanto que a gente tem o Largo Glênio Pérez em homenagem a ele e várias ruas, né, em homenagem ao Klasman. Eles eram do MDB, só que eles criticaram demais a ditadura para os padrões da época, foram oposição demais, daí foram caçados. Tem como governador de São Paulo ter nascido no Rio Grande do Sul, por exemplo? Tem sim. Tu pode se candidatar a cargo público em outro estado que não seja o teu de origem, mas tu precisa morar nesse estado durante um tempo. Eu não lembro agora quais são as regras, tá? Mas tu pode se candidatar a cargo público, sim, só precisa morar lá durante uma época. Certo. E aqui seguindo, né, essas fotos bizarras, olha a cara desses doidos. É um mais feio que o outro, parece um filme de terror. Parece, lembra uma coisa meio Drácula, assim, né? Aham. Assim, eu acho que o Médici é o que mais parece com o Drácula. Ele fica, vocês vão ver a cara dele, é muito... O Figueiredo é o menos bizarro, eu acho. Mesmo assim, ele tem uma cara de... Ah, não vou poder usar palavrão nessa aula. Ele tem uma cara de alguma coisa que eu não posso falar. Tá? O Castelo Branco ele vai ser o primeiro ditador desse período. Ele vai assumir em 64 e ele vai até 67. Ele tem algumas características bem interessantes da gente falar, porque ele vai ser o primeiro ditador desse período, né? Então ele vai dar a corda de como é que vai ser depois dele. Apesar de ser o primeiro governador, tem uma coisa que eu não coloquei nos slides. Dentro dos militares, tu tinha duas linhas de visão. Tu tinha uma linha que era chamada de linha dura, aqueles militares mais repressivos, mais ferrenhos, que queriam aumentar a ditadura, aumentar a repressão. E os militares, com muitas aspas aí, preparem-se para muitas aspas, democráticos. Por que muitas aspas? Porque eles não eram democráticos, eles só eram talvez menos repressivos que os outros, mas eles eram igualmente ditadores, né? Todo mundo aqui foi ditador. Ninguém foi presidente democrático. Todos esses 5 ditadores foram ditadores. Só que alguns deles se identificavam como mais repressivos e outros como menos repressivos. Inclusive, tu teve disputas internas entre eles muitas vezes, né? O Castelo Branco, no comparativo, importante falar que é no comparativo, ele vai ser um dos caras considerados menos repressivos. Tá? Mas ainda assim a repressão dele vai ser muito grande, ele vai ser dessa linha, entre aspas, democrática. Ele vai abrir o país ao capital estrangeiro, então multinacional vai vir a rodo aqui para o Brasil, ele vai se aliar com os Estados Unidos, óbvio, né? Os Estados Unidos ele vai influenciar o golpe, ele vai fechar a União Nacional dos Estudantes, que era um dos maiores órgãos de protesto daquela época, e ele vai criar leis de repressão, como a lei da imprensa, que vai censurar a imprensa, a lei de segurança nacional, que vai perseguir aqueles que eram contrários ao governo, e vai criar o SNI, Sistema Nacional de Inteligência, que vai ser basicamente um órgão que vai espionar a própria população. O SNI ele ainda existe hoje com outro nome, se eu não me engano é GSI ou GNI, alguma coisa do tipo, porque depois de 88 ele vai mudar de nome e vai se tornar um órgão bonzinho, né? Um órgão não repressivo.
mas ainda hoje ele é liderado pelas mesmas pessoas, tem os mesmos princípios, né? E, se eu não me engano, ultimamente eles estavam com planos de voltar com o nome SNI, mas eu não tenho certeza se isso realmente aconteceu. E aí a gente vai chegar nos AIs, os atos institucionais. E se vocês se lembram do governo Vargas, vocês vão lembrar dos decretos-leis. Decretos-leis são tipos de leis que o Vargas ele não vai botar para voto. Né? Não é uma lei que o Congresso aprova, que o Congresso vota e depois entra em circulação. Não, é uma lei que o governante vai pegar, sozinho vai assinar e está pronto. Não vai passar pela opinião de ninguém. Aqui a gente vai ter a mesma coisa, só que com outro nome. Vão ser atos institucionais. E a gente vai ter uma série desses atos, mais de 20, mas os principais, que a gente vai estudar na aula de hoje, vão ser os primeiros 5. O ato institucional número 1, ele vai ser já no ano de 64, vai ser assinado nos primeiros dias do golpe. Ele vai instituir perseguição política a todos aqueles que são contrários ao regime e planejar eleições presidenciais indiretas. Ou seja, ainda existem eleições presidenciais, mas quem vota é o gabinete supremo lá do Exército. Não é nem o Congresso que vai votar pelos presidentes, pelos ditadores. Né? Vão ser os próprios militares que vão votar entre si para quem vai ser o novo ditador. Então, se vocês estavam se perguntando como é que eles faziam essa questão da sucessão, o que acontecia quando um desses ditadores deixava o cargo ou morria, é dessa forma. Os militares da cúpula, lá da alta cúpula das Forças Armadas, votavam entre si para escolher o novo ditador. Em 64 isso é organizado, então. Daí entra o Castelo Branco na jogada. Em 65 é onde são extintos os partidos políticos. Então, toda aquela variedade de partido deixa de existir com o AI2, o ato institucional número 2, e é aí que surge aqueles partidos do slide anterior, a Arena e o MDB. No AI3 de 66, a gente vai transformar as eleições estaduais em também eleições indiretas. Aqui já no caso não é os militares, é as assembleias estaduais que vão eleger os governadores, né? Mas a população não vai votar mais para governador aqui no Brasil, a partir de 66. E também em 66 o AI4 vai instituir a criação de uma nova Constituição. Não vai surgir em 66, não vai ser a Constituição em 66. Eles vão começar a organizar a Constituição em 66, tá? Então tomem cuidado para não cair nessa pegadinha. A Constituição ela só é finalizada em 67, um ano depois do AI4. Certo, pessoal? Tá tranquilo até agora? Estão vivos? Podemos seguir mais uns slides, gente? Só para finalizar um pouco o raciocínio aqui. Ninguém se manifestou, então eu vou seguir. O Castelo Branco ele vai ter alguns planos econômicos para o Brasil. Ele tem a ideia de acabar com a inflação, só que a ideia dele de acabar com a inflação é simplesmente congelando os salários, arroxo salarial. Isso não vai dar muito certo, vai gerar uma pobreza muito grande para a população por motivos óbvios. Né? Então hoje, quando a gente olha para a economia e pensa, pô, como é que esses doidos deixaram a economia chegar nesse ponto que está hoje? Não é só os doidos de hoje, os doidos do passado também faziam besteira. Né? Inclusive é o que eles mais faziam. Então, Paulo Guedes, ele não é uma pessoa única, já existiram muitos Paulo Guedes na história do Brasil. O Castelo Branco ele vai fazer outras coisas também, ele vai criar o FGTS, o Fundo de Garantia, que vocês podem sacar depois que vocês são demitidos ou quando vocês se aposentam. E apesar de enxergar isso de uma forma boa, o FGTS ele vai ser criado porque o trabalhador vai perder um monte de leis que vão deixar o seu trabalho estável. Então, o trabalhador ele vai perder estabilidade no trabalho e vai ganhar o FGTS. E mesmo assim, o FGTS ele não é dado. O FGTS ele é descontado do salário. Então, no final, tu acaba trocando 6 por meia dúzia. O FGTS, quando tu é demitido, não é um presente do governo. Ele é uma parte do teu salário que é descontada todo mês. Né? O INSS ele desconta uma porcentagem e daí lá no final
tudo isso fica salvo e tu pode retirar. O Castelo Branco ele também vai criar o Banco Central, o Banco Nacional da Habitação, o BNH, e ele vai trocar a moeda. Tu tinha o cruzado nesse momento e agora tu vai ter o cruzado novo. Vocês vão ver que vão existir muitas moedas nesse período. Não vai ser uma ou duas trocas, vão ser várias, ainda mais na década de 90, que vai ter umas 3 moedas ali no início da década de 90, até a coisa se acalmar com o real. Então não se assustem com moedas trocando toda hora. E daí, em 67, a gente tem esse segundo senhor aqui, que parece um colono lá de Caxias do Sul. Mentira, pessoal, eu gosto muito de Caxias do Sul, meu pai mora em Caxias do Sul, mas é muito cara de colono, né? Se eu não me engano, ele é até gaúcho, velho. Aham, ele nasceu em Taquari. Taquari. Tinha a cara de colono mesmo. Cara, sério, meu, vocês olham pra ele e vocês veem um colono. Ah, eu sabia, tinha certeza que ele era gaúcho. Né? Gaúchos trazendo desgraça. Giovana perguntou o que é arroxo. Arroxo salarial é tu congelar os salários. É uma palavra bonita, né? Uma palavra econômica para congelamento de salários, né? Claro, é um pouco mais complexo que isso. O arroxo significa muito um tipo de congelamento de salários muito mais complexo, mas para a gente entender agora é basicamente congelamento de salários, tá? Então, vemos aqui o governo do segundo ditador, este colono chamado Costa e Silva, que nasceu em Taquari e morreu no Rio de Janeiro. Ele vai morrer em 69, por isso que ele vai deixar o cargo. Ele não deixa por motivos de escolha dele, ele morre em 69. Não lembro agora do que, mas se não me engano, ele teve um AVC ou algo do tipo. Ele vai ser o ditador que vai promulgar a Constituição de 67. E lembrem, vamos tentar lembrar o que é promulgar. Se alguém aí lembra o que é promulgar, eu falei isso várias vezes na aula passada. Toda vez que tem Constituição, a gente fala sobre esse termo. Então, o que é promulgar, gente? Detalhe, o Castelo Branco também deixou o governo porque ele morreu, tá? Ele era velho pra caramba. Então, esses dois primeiros ditadores, eles vão deixar porque morrem. Né? Não vai ter uma eleição, né? Ou eles vão deixar porque eles querem. Vamos lá, gente, valendo um bis no pré-prova. Exercer o poder. Sim e não. Vamos explicar essa questão. Quando é publicada, a Giovana falou, uma promulgação. Alô, alô. Alô, travou, travou, travou? Agora tá indo. Hã? Tá dando pra te ver, pode falar. Ah, tá. Tá, peraí. Peraí. Promulgação é quando tu publica uma certa lei, uma certa constituição, um texto específico, tá? Nesse caso, a Constituição de 67, ela passa por uma banca, mas é uma banca muito limitada de senadores e militares, tá? Então, ela não chega a ser uma Constituição outorgada, em que o governante ele vai criar ela e vai disponibilizar à população. Ela é promulgada por causa disso. Mesmo assim, a Constituinte de 67 é extremamente restrita. Não é a população que vai votar nas leis, não é a população que vai participar do processo de escolha da Constituição, né? É a alta cúpula do Exército e do Senado. Mas mesmo assim, é chamado de promulgação. E ele vai ser um presidente que vai ser conhecido por um grande crescimento econômico. Mas ao mesmo tempo em que a gente fala em crescimento econômico, a gente tem que lembrar que isso não necessariamente se traduz em uma melhoria de vida para a população. A economia pode crescer, mas a miséria também está crescendo. Como é o caso de hoje. A gente tem o presidente vai lá, faz discurso na TV dizendo que o PIB aumentou, mas a vida das pessoas está horrível. O
o preço do alimento tá absurdo. Tu vai no mercado, compra 2 fatias de queijo a 100 pila. Então tem gente procurando osso para fazer sopa porque não tem dinheiro para comprar comida. Então pode ter um PIB crescendo, um PIB aumentando, mas a miséria ela não necessariamente é a mesma coisa. Agora, com a discussão do aumento do Bolsa Família, que trocou de nome, né? Auxílio não sei o quê. Mas ele queria aumentar, o Paulo Guedes anunciou que ia aumentar para R$ 400, né? E a gente vendo que as pessoas estão, tipo, tendo que pegar osso e revirar o lixo para comer, porque a inflação só sobe e não tem de onde tirar. Tipo, não que não tenha de onde tirar, né, gente? Porque assim, a carne, o Brasil é o segundo país que mais exporta carne no mundo, né? E não tem carne para as pessoas comerem aqui, né? Não tem para quem, né? Mas, e daí agora há pouco eu estava vendo TV e os economistas estavam criticando o Paulo Guedes, assim, que como assim a Bolsa e não sei o quê, porque a gente vai aumentar o Bolsa Família e vai passar o teto de gastos e a economia, tipo, gente. É aquilo que a gente comentou na aula passada, né? A fome no mundo, ela não é uma questão de que falta recursos. Recurso tem pra caramba. O problema é como tu vai organizar esses recursos, né? A questão econômica, né? De como é que tu vai gerenciar a coisa toda. Então, pode ser que tu tenha muito dinheiro, mas esse dinheiro não está distribuído. Essa economia não está bem organizada para que a população tenha uma vida melhor. Então, quando a gente fala em crescimento econômico, não necessariamente isso se traduz numa melhoria da vida das pessoas. Mas seguindo, a gente vai ter um aumento da repressão de uma forma muito grande nesse período. Inclusive, 67 a 69 é considerado os anos de chumbo. Quando vocês ouvirem falar em anos de chumbo, é esse período aqui, do Costa e Silva, principalmente a partir de 68. 68 é um ano crucial para a ditadura. E a gente vai ter alguns acontecimentos-chave. Num protesto em 68, um estudante chamado Edson Luiz vai ser atingido por um tiro de fuzil, porque naquela época, quando eu via protesto, eram balas reais que a polícia utilizava contra a população. Não que uma bala de borracha seja algo bom, né? A bala de borracha hoje pode causar morte, dependendo do caso, mas naquela época se utilizava balas reais sem pudor nenhum. E esse estudante, o Edson Luiz, ele é baleado, ele é morto numa manifestação lá no Rio de Janeiro. Se não me engano, é no Rio de Janeiro. E isso vai radicalizar muito a população. Isso vai gerar um surto de pessoas indo contra o governo muito grande. Então, cada vez mais tu vai ter manifestações contra esse acontecimento. Tu vai ter uma greve muito grande em 68 e tu vai ter a passeata dos 100 mil, que vai ser organizada pela Uni, que já estava na clandestinidade, né? E é passeada dos 100 mil justamente porque 100 mil pessoas foram às ruas em 68 protestando contra o regime depois da morte do Edson Luiz. E aqui eu coloquei uma frasezinha que era utilizada na época, é uma frase forte de militância política. Nesse luto, a luta começou. Justamente porque a morte do Edson Luiz ela vai comover a população de tal forma que vai influenciar muitas pessoas a irem contra o regime. Né? Então, é um marco muito grande no período. E em 68, né, o ano de chumbo, teve o AI-5. O AI-5, Ato Institucional número 5, ele vai fechar os legislativos. Na verdade, ele não vai fechar em todos os períodos, tá? Ele vai dar a permissão para o presidente fechar quando ele quiser. Então, não necessariamente o presidente vai fazer isso toda a vida, né? Mas o presidente tem a permissão para fechar os legislativos. E quando eu falo os legislativos, eu quero dizer Câmara dos Deputados, Senado, Assembleias Legislativas dos Estados e Câmara dos Vereadores. O presidente pode fechar qualquer uma dessas casas quando ele quiser, né? Não só a questão federal, né? Todos os âmbitos ele vai ter esse poder. Ele vai ter o poder para cassar mandatos. Então, Glênio Pérez, Márcio Klasman, eles vão ter seus mandatos cassados pelo governo. Ele vai poder confiscar os bens dos acusados. Então, se tu foi acusado de algum crime, mesmo que tu não tenha sido condenado, tu pode ter seus bens confiscados. E tu vai ter a suspensão das garantias constitucionais. Habeas corpus, presunção da inocência, não existe mais. Tu pode ser preso sem motivo e fica lá sem motivo. Não tem nada na Constituição que te garanta que tu tenha que responder o processo em liberdade ou que tu tenha algum tipo de direito.
agora não existe mais esse tipo de coisa. E é por isso que o AI-5 ele é considerado um dos atos institucionais mais graves da ditadura. Por isso que o 68 ele é considerado o ano de chumbo. Porque a repressão a partir desse ano ela vai crescer de forma absurda. Ele vai ser um ponto na ditadura que a coisa já estava ruim, vai piorar ainda mais. Se antes as pessoas se manifestavam contra o regime, mas ainda tinha alguma esperança de que pudesse ser feita alguma coisa no âmbito democrático, não, vamos manifestar, vamos eleger deputados, porque ainda existia eleições para deputados, né, para vereadores. Aqui eles vão perceber que, poxa, no rolê democrático não vai dar mais para fazer o negócio, porque o governo não está mais agindo de forma democrática, né? E é a partir de 68 que vai crescer bastante as guerrilhas rurais, as guerrilhas urbanas, né? Grupos armados indo contra o governo militar. As guerrilhas a gente vai ver na aula que vem. Isso a gente vai ver com mais calma, porque tem várias guerrilhas e é interessante a gente estudar cada uma delas. Não dá para só passar guerrilhas, a gente tem que falar delas com um pouco mais de detalhe. Pessoal, 5 minutos, vamos ver se a gente consegue. Médici. Olha, vê se não é o Drácula. Só vou mostrar as fotos. Vamos tentar fechar aqui e vou mostrar as fotos. Esse aqui é o Médici. Esse aqui é o Geisel. E esse aqui é o Figueiredo, o último multilutador desse período. O Figueiredo tem uma cara um pouquinho mais conservada, né? Mas... Clareamento dental em dia. Só no Colgate. E aqui o Lula, né, em spoiler dos próximos capítulos, fazendo greve em 79, em 1980. E aqui, em 79, aqui em Porto Alegre, um cara que hoje a gente conhece muito bem, o Olívio Dutra, sempre com seu bigodinho muito, muito estiloso. Baita Olívio. Passou o Lula, achei que fosse o Gabriel. Isso aí sou eu dando uma aula no pátio do Poli. Aula né? pública. Faz um tempinho, né? Tanto que a foto é meio antiga, mas eu sou novo, tá, gente? Pior que se tu vai ver o Lula jovem, a cara do Boulos, mano. O Boulos é muito parecido com o Lula. Sério, é bizarro. Se o Lula já tivesse morrido, eu ia dizer que o Boulos é a reencarnação do Lula. Porque ele é muito parecido, velho. Ele é muito parecido. Ai, ai. Mas tá, vamos tentar. Deixa eu ver. Geisel. Tá, vamos fechar só o Médici, gente. 5 minutos. Até porque a gente começou um pouquinho tarde depois. O Médici ele vai suceder o Costa e Silva, porque o Costa e Silva vai bater as botas, né? O Castelo Branco e o Costa e Silva vão ser ditadores que vão morrer no seu mandato, e daí eles vão dar lugar a outros. Todos os presidentes a seguir, o Médici, o Geisel e o Figueiredo, eles vão viver bastante. Eles vão morrer na década de 90, os três. De velho, safados. Então, eles não vão morrer no seu mandato. Mas os dois primeiros, eles morrem. E o governo Médici, ele é lembrado pelo ufanismo. E ufanismo é uma palavra bonita para nacionalismo. Uma palavra bonita para tu enaltecer a tua nacionalidade, né? Inclusive, eles tinham essas duas frases: ninguém segura este país, que muito foi utilizada na Copa de 70. A Copa de 70, que o Brasil ganhou o tri mundial, foi utilizada pelo governo como uma forma de propaganda absurda. O presidente recebeu a seleção, ia nos jogos, uma parada bizarra. Então, quando o Brasil ganha a Copa de 70, é uma propaganda grande para o país, né? Meio que se mostra para o mundo que, olha, o Brasil ele está numa ditadura, mas ele está bem, né? Olha só, ele está ganhando a Copa. Como se fosse grandes coisas. Então, ninguém segura este país era uma frase utilizada pelo Médici, né, no seu governo. E a gente tem essa frase que ainda é mais famosa, que é Brasil, ame-o ou deixe. Então, se tu tem alguma crítica ao governo, não critique, vá embora. Porque quem ama o país não critica o governo. Né? Criticar o governo é só atrapalhar o progresso da nação. Pipipipopopó. Essas besteiradas que até hoje se fala, né? Ah, você está torcendo contra. Foda-se. Enfim, tem essas frases aí que o Médici utilizava nas suas campanhas
né, no seu marketing, que não estão tão desatualizadas. São frases que o pessoal ainda utiliza nos dias de hoje para se enaltecer, né, para criticar os opositores ao governo. E a gente também vai ter no Médici o chamado milagre econômico. Grandes obras sendo construídas, obras faraônicas justamente porque são obras absurdas. A ponte Rio-Niterói, que é a maior ponte do Brasil, se eu não me engano, até os dias de hoje, vai ser construída nessa época. A rodovia transamazônica vai ser construída, a rodovia que nunca vai ser finalizada, com o objetivo de cortar toda a selva amazônica. Inclusive, milhares de indígenas nesse processo vão ser mortos pelas forças do governo. Então, obras gigantescas vão ser construídas no governo Médici justamente para ostentar o poder do governo, ostentar como a economia vai bem. Né? Mas a gente vai ter essa outra frase utilizada pelo povo como crítica. A economia vai bem, só o povo que vai mal. Mais uma vez botando essa tecla de que, olha, economia não necessariamente traduz no bem-estar do povo. Um PIB alto, a bolsa lá em cima, não quer dizer que o povo vai estar bem. Né? Vai querer dizer que aquelas pessoas que têm dinheiro vão estar bem. Né? Os ricos vão estar muito bem, mas o povo já é outra história. E a gente vai ter em 76 o início de uma crise econômica muito grande, porque no mundo inteiro vai ter uma crise do petróleo. A produção de petróleo vai diminuir de forma muito grande em 73. E isso vocês vão ver na aula de geral com o professor Nardi, né? Então não vou dar spoiler dele. Mas o Brasil ele vai sofrer muito com essa crise. E claro, né, a gente não pode colocar toda a culpa no exterior. Apesar de ter uma crise internacional, tu tem que contar também o quão preparado está o governo. E o governo do Médici não vai estar preparado para essa consequência. É só tu ver a questão da crise de 2008. O Brasil ele vai sofrer a crise de 2008, mas de uma forma bem menor do que os outros países. E se tu for ver pandemias passadas, o país se preparou melhor e sobreviveu melhor a esse tipo de coisa do que está hoje. Né? Hoje não está legal. Hoje o Brasil não se preparou e está nessa situação que a gente está hoje. Então, o Médici ele vai largar o governo com muita crise econômica. E aí é no governo Médici que as guerrilhas armadas vão crescer e o auge da repressão e da perseguição também vão crescer. Ele vai criar alguns órgãos, né, como o OBAN, Operação Bandeirantes, e olha só a questão da história sendo utilizada como propaganda, né, como um meio de enaltecer um passado heróico, bonito, idealizado. O Bandeirante, como a gente viu, não era uma pessoa boa, era um cara que ia lá para o interior, escravizava indígenas, matava pessoas, cometeram os maiores crimes contra a humanidade, mas a história de certos grupos vê eles como heróis. Então a gente vai ter aqui a Operação Bandeirante, que é uma operação de caça, literalmente caça, a comunistas, a pessoas de esquerda. Então eles monitoravam essas pessoas que eles consideravam de esquerda, oposição ao governo, e iam atrás, prendiam, torturavam, sumiam com essas pessoas. E a gente vai ter o DOI-CODE, que vai ser infame, né? Vai ser um órgão infame. O DOI, o Destacamento de Operações Internas, e o CODE, Centro de Operações de Defesa Interna. E também vai ter o DOPS, né, que não está no slide, mas ele vai ser muito importante nesse período. Grandes órgãos de repressão e vão torturar, vão matar e vão causar muita dor nas populações do Brasil, né? E além de centros de informações como o CENIMAR, o CISA, o CIEX e o SNI que a gente falou nos slides anteriores. Então, grupos que espionavam a própria população brasileira para tentar ver, né, quem eram os inimigos do país, né, o que os comunistas, as pessoas de esquerda estavam pensando. E se eles te considerassem realmente um inimigo, eles notificavam o DOI-CODE ou a OBAN e eles iam lá até a tua casa sumir contigo, certo? Pessoal, para não se estender muito, vamos parar aqui, tá? Na aula que vem a gente tem mais 2 governos para falar, que é o Geisel e o Figueiredo. Aqui a gente vai entrar numa crise da ditadura,
crise com muitas aspas, né? A gente vai ver que a ditadura ainda vai estar muito repressiva, muito forte, muito violenta, mas aqui a ditadura vai tá perdendo um pouco do seu poder político, né? Ela vai entrar em um certo declínio e ela vai se encaminhar ali para um final em 85. Então vamos deixar o Geisel e o Figueiredo para a aula que vem, e daí a gente mata a ditadura e entra na redemocratização, tá, gente? Alguma dúvida, alguma questão? Podem perguntar, este é o momento. Então é isso, pessoal. Caso não tenham mais questões, vamos finalizando aqui. 10h20. A gente começou meio que 9h20, né? A gente esperou um pouco o pessoal entrar e conversar um pouco lá no início da aula. Então deu uma horinha mais ou menos. E até a próxima aula. Nos vemos. Tchau, tchau.